Vamos lá então, absolutismo e revoluções inglesas. Para nós entendermos as revoluções inglesas, no plural, revoluções inglesas, né, que são duas revoluções, a puritana, tá, começa ali no meados do século XVII e depois a Revolução Gloriosa no final do século XVII. Por isso que é revoluções inglesas e absolutismo. Eu coloquei o contrário aqui, mas tudo bem, né? Isso nós estamos falando do século, especificamente do século XVII, tá? Trata-se do absolutismo inglês também, é claro, né? As revoluções. Então, nós temos que entender que essas revoluções, elas vêm no contexto do absolutismo inglês, tá? O absolutismo inglês, ele demorou um pouquinho para se consolidar, né, por conta daquela Guerra dos 100 Anos, onde se envolveram França e Inglaterra. E é importante a gente entender nessa questão, nesses fatos, nesse decorrer da história, e vocês podem perceber uma coisa, depende muito, é claro, no caso da história, o objeto da história é o ser humano, né? O homem, o ser humano. Então, a gente percebe algumas coisas em relação ao caso da Inglaterra, porque a Inglaterra demorou um pouquinho para se tornar uma monarquia absolutista, de certa forma, para consolidar o absolutismo, até por conta da Guerra dos 100 Anos. Em Inglaterra e França é considerado pela historiografia as navegações tardias por conta disso. Mas a Inglaterra, ao mesmo tempo que ela demora um pouquinho para consolidar o absolutismo, ela acaba, o absolutismo inglês acaba tendo fim antes dos outros, né? No caso, antes dos outros, de Portugal e Espanha, por exemplo, da França. A França, o fim do absolutismo na França vai se dar lá na Revolução Francesa, tá? E o fim do absolutismo de Portugal, Espanha, enfim, lá no século XVIII, início do século XIX. E a Inglaterra, já no século XVII, o rei já começam, através das revoluções, limitar o poder absoluto do rei. Então, para entender essas revoluções, nós temos que entender a formação das monarquias nacionais. Ou seja, lá no século XV, século XVI, uniu rei e burguesia, beleza, fortaleceu o Estado, na famosa formação das monarquias nacionais. Essa convivência, essa relação econômica, podemos dizer assim, entre rei e burguesia, chega um momento que vai ficar conflitante, que o rei, com poderes absolutos, começa a interferir na economia, coisa e tal, começa a interferir, e chega uma hora que essa convivência entre rei e burguesia, mesmo eles fazendo alianças, chega um momento que eles vão entrar em conflito, tá? E esse conflito que vai gerar as revoluções inglesas lá no século XVII. Vamos entender então. Meados do século XVII, quem estava no poder? A dinastia Stuart, que estava no poder da Inglaterra, absolutismo, né? Olha lá, característica da dinastia Stuart, não é Stuart Little, né? Mas Stuart mesmo, família dinástica da Inglaterra, família de reis absolutistas. Alta autoridade, tá? Ou seja, daí essa alta autoridade, podemos dizer, o absolutismo dos Stuart, meados do século XVII, nós estamos falando especificamente do século XVII, altos impostos. E o que os Stuarts vão fazer então? O Carlos I, por exemplo, ele vai dissolver o parlamento. O ponto principal, tá? O ponto principal dessas revoluções, tá? Começa aí quando o Carlos I ele dissolve o parlamento. Ainda que tenha um parlamento, o rei governa de forma absolutista, ou seja, então vai entrar em confronto entre o parlamento e o rei, entra em confronto. O que foi então as revoluções inglesas? Conflito, tá? Confronto entre parlamento e o rei, tá? O poder absoluto e o parlamento. Isso basicamente é a base para a gente entender a Revolução Inglesa, isso aí. As revoluções. Primeiro nós temos a Revolução Puritana e depois a Revolução Gloriosa, que nós vamos ver essas duas. Daí o termo revoluções, no plural, revoluções inglesas, tá? No contexto do absolutismo.
Então lá, a partir do momento que o Carlos I dissolve o parlamento, ele mostra aí a autoridade, que ele tem o poder absoluto. Então nós temos a primeira revolução puritana. De um lado, nós temos os cavaleiros, os anglicanos, e do outro lado, chamado cabeças redondas, que eram os puritanos, né? Os puritanos que eram calvinistas, calvinistas ingleses, tá? Lembra dos huguenotes, que eram calvinistas franceses? Os puritanos são calvinistas ingleses. Então, dentro do parlamento vai ter essa configuração aí, ó, tá? Alguns são partidários do Carlos I, tá? Outros são contra o Carlos I. Então, dentro do parlamento vai ter esse conflito. E também tem um contexto religioso nessa revolução aí, porque dentro do parlamento existem anglicanos, pessoas da religião anglicana, pessoas católicas também, puritanos, protestantes, né, os calvinistas ingleses, presbiterianos. Então, existem várias religiões aí, pessoas de vários segmentos religiosos dentro do parlamento. Tá? Então, podemos dizer também que ela tem um contexto, uma base religiosa, esse conflito. Mas, basicamente, a Revolução Puritana é esse conflito entre o parlamento e o rei Carlos I.